Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pimenta nos Olhos. Hoje, 27 de abril do ano de 2022, pelas graças do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Marcelo Maran, estou falando aqui diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil, para o mundo, através de toda a rede que compõe o nosso sistema Primeira Linha. Após o intervalo, eu volto com vocês com vários assuntos, entre eles sobre essa graça ou indulto, ou como queira também, anistia dada pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. Fiquem ligados. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Ok, meus amigos, estamos de volta. Pimenta nos Olhos, aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. O primeiro assunto que eu quero debater com vocês é relacionado à graça que o presidente da República fez, ou indulto, né? Ou como queira, você também pode classificar como anistia, que o presidente teve como prerrogativa fazer ou dar ao deputado Daniel Silveira, terrivelmente perseguido pelo STF. Eu vou repetir, terrivelmente perseguido pelo STF. Não é segredo para aqueles que acompanham aí todas as notícias diariamente, principalmente pelas redes sociais, que o deputado Daniel Silveira vem sofrendo uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, por que não dizer de praticamente toda a Corte Suprema, relacionada aí às suas palavras, ao uso das suas palavras, onde lamentavelmente algumas agressões foram feitas ao STF. Mas aí fica aquela pergunta, né? E o STF não tem agredido a nação brasileira? Nós não temos sido agredidos pelo STF, principalmente insultados, né, através das ações inconstitucionais de ministros do STF? Eu vou resumir para vocês. Relacionado a essa graça que foi dada do presidente ao Daniel Silveira, nós tivemos no passado, e vocês também devem ter conferido aí, algumas situações onde ex-presidentes concederam o mesmo indulto ou graça, como queira, ou anistia a vários tipos de pessoas. Como assim tipos de pessoa, Maran? Você perguntaria para mim. Por exemplo, o ladrão de 9 dedos está solto e deveria ter sido, após a condenação, deveria ter ficado inelegível por 8 anos. No entanto, a graça do STF foi soltá-lo e ainda dar a ele condições de se candidatar à presidência da República. Olha só. Ou seja, eles entenderam que ele não só poderia ser solto, como também o processo que não terminou, o processo se reiniciou, como também deu a ele a chance de se candidatar à presidência da República. É a retribuição do favor. Nós sabemos que a maioria dos ministros que estão ali dentro ou foram indicados pelo Lula, o ladrão de 9 dedos, ou foi indicado pela louca da Dilma, né? Aliás, lembrando da Dilma, foi outro que recebeu a graça do STF, porque após ela ter sido condenada e após ela ter sido impeachmentada, vocês lembram muito bem que ela deveria, pela lei da ficha limpa, ficar inelegível. No entanto, ela concorreu aqui no estado de Minas Gerais ao Senado. É mais uma gracinha, nem foi graça, foi uma gracinha que o STF fez. Mas não vamos longe não. Vamos lembrar que o Barroso, por exemplo, quando era advogado, foi advogado de um terrorista italiano que hoje está lá preso na Itália, foi extraditado, está preso na Itália por terrorismo, por ter assassinado pessoas. E aqui no Brasil, o ladrão de 9 dedos havia dado para ele o perdão e deixado com que ele ficasse aqui, desrespeitando, né, essa transição que existe entre os países relacionado a pessoas foragidas, onde existe um tratado, e esse tratado permitia que tanto a Itália pudesse, através de um pedido de extradição, enviar algum condenado ou algum preso da Itália para cá, como vice-versa. E, no entanto, isso também foi desrespeitado e não foi lembrado pelo STF. Vamos lembrar, por exemplo, que o ex-presidente, o Michel Temer, concedeu a graça, ou indulto, ou anistia a vários presos. Isso chegou a ser discutido lá no Tribunal Superior, né, no STF. Isso chegou a ser discutido e vários ministros, e foi voto vencido, vários ministros concederam de que o presidente tem essa prerrogativa. Entre eles, adivinhe, Alexandre de Moraes, a Rosa Weber também, da mesma maneira, interpretou. O Barroso, da mesma maneira, interpretou. E assim, nós vivemos nesse país das bananas, onde o que vale é para eles, mas não vale para quem está no governo atualmente. Olha só,
A Rosa Weber, vocês devem estar lembrados, quando o presidente foi eleito, quando o presidente teve aí a sua posse, a Rosa Weber entregou para o nosso presidente uma cópia da Constituição. Ao entregar para o presidente Bolsonaro a cópia da Constituição, ela quis dar um recado, tipo assim: siga, presidente, esse livro sagrado, siga a Constituição. Ora essa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da República: por favor, Bolsonaro, devolva essa cópia da Constituição ao STF. A Rosa Weber te entregou a última cópia que eles tinham lá dentro. E agora eles estão perdidos, não sabem o que fazem. Né? Eles tomam medidas, mas não sabem o que está escrito na Constituição. Então devolva, por favor. Porque o senhor com certeza já fez toda uma leitura, e dentro dessa leitura o senhor já tirou as suas conclusões do que pode e do que não pode dentro das 4 linhas da Constituição. Então, a Rosa Weber, você vai receber esse livrinho de volta. Ou então, vamos fazer aqui, né, um apelo nacional a todo cidadão brasileiro que tem aí uma cópia da Constituição do Brasil, ou que puder comprar uma cópia, vamos enviar para o STF essa cópia. Tá aí, vamos fazer essa corrente, vamos enviar uma cópia da Constituição para os ministros da Corte Suprema. Enviemos uma cópia da Constituição para eles, para que eles possam então reler aquilo ali e verdadeiramente se tornarem os guardiões da nossa democracia, da nossa Carta Maior. Ok, meus amigos, vamos dando a sequência. Vamos falar agora sobre o Twitter. O Twitter, aquele mesmo que havia sido censurado, aquele que lá nos Estados Unidos foi censurado, do Donald Trump. Vocês se lembram disso, não é? O Elon Musk, esse mesmo, o homem mais rico do mundo, simplesmente comprou o Twitter. E hoje ele pode determinar as regras do Twitter. Ele é o dono. E uma das regras que ele determinou é: não existe censura. Não existe censura. Ou seja, o Elon Musk deixou claro que o Twitter agora pode ser usado tanto pela direita quanto para a esquerda. E que as pessoas respondam pelo uso das suas palavras, bem ou mal colocadas, perante a justiça, de acordo com a lei. Não é muito o caso aqui do Brasil, né? Porque a Suprema Corte ficou sem a cópia da Constituição, mas é isso aí. Essa é mais uma das grandes novidades que nós temos aí no mundo das redes sociais. Elon Musk é o dono do Twitter e agora você pode ficar tranquilo e expressar lá no Twitter as suas opiniões, a sua linha de pensamento, não importa se você é de esquerda, se você é de direita. Isso se chama democracia. E o Elon Musk deu um exemplo aí para todos nós. E essa é mais uma das novidades que eu fiz questão de registrar nessa data de hoje. Vamos dando a sequência aqui, vamos falar aqui. Tem um assunto interessante para conversar com vocês. Vocês estão lembrados das campanhas do Magazine Luiza, né? Da Luiza, principalmente da Luiza, onde ela, numa tendência grotesca de se aliar a movimentos de esquerda, onde professam ideologias de gênero, entre outras loucuras mais, entre outras anomalias mais, pois é, não só caiu na Bolsa de Valores tudo que a Magazine Luiza havia conquistado durante os últimos anos, né, de sucesso, aliás, porque vale lembrar que o Magazine Luiza foi a primeira empresa brasileira a trabalhar nas vendas online. As lojas online, foi a primeira, naquela época era novidade. E o Magazine Luiza introduziu isso aqui no Brasil, e aí outras lojas passaram a acompanhar, e a Bolsa de Valor, né, as ações do Magazine Luiza subiu, mas ultimamente ela tem caído, tem despencado. São milhões, ou por que não dizer bilhões de perdas que o Magazine Luiza teve. Não sei qual vai ser o futuro dessa empresa. Particularmente eu sempre até respeitei o Magazine Luiza pelo passado do Magazine Luiza, mas atualmente a Luiza está meio perdida, está bailando em bailes esquisitos. Então, Luiza, por favor, se acerte. Você não precisa de se aliar nem à direita nem à esquerda. Se alia à verdade, se alia na sequência natural da vida. Eu vou te dizer, se alia a Deus. Se alia a Deus, tá? Siga os passos divinos e você vai ter a sua bolsa de valor crescida novamente. Você sabe por que eu estou te dizendo isso? Vocês lembram aí de um cara chamado Luciano Hang? Dono da Havan, das lojas Havan, que tem o mesmo segmento aí do Magazine Luiza. A Bolsa de Valor, as ações da Havan só crescem. Ele abre uma loja a cada dia. É um homem que inclusive seria candidato ao Senado lá no sul do Brasil e ele
não quis entrar nessa, seria eleito logicamente, não quis entrar nessa porque ele tem que cuidar das lojas dele. Mas ele é um homem, não é pelo fato dele ser de direita, não. Porque as ações dele subiram e ele cresceu, né? Enquanto a Luísa, aliada à esquerda, caiu, Luciano Huck, aliada à direita, subiu, mas não é questão de direita ou de esquerda, é questão de linha de pensamento, é questão do que nós queremos para nossas famílias, o que nós queremos para poder manter a nossa democracia, a nossa religiosidade, o nosso respeito mútuo. Então é isso aí, Luísa, siga o exemplo do Luciano Huck, você não precisa se vestir de verde e amarelo, simplesmente não entra nessa. Continua a tua empresa, esqueça de ideologia, desses artistas frustrados, né, dos quais você conhece, desse STF que tem alguns ministros lá frustrados, entre outros frustrados que você tem aliado, esquece. Vai viver tua vida para que a tua empresa possa crescer novamente. Vamos dar sequência aqui aos nossos assuntos. Esse aqui é muito interessante. Eu quero falar com vocês sobre o consórcio Nordeste. Pois é. Vocês lembram que na pandemia foi instaurado por aqueles malucos lá, os 3 patetas, né? Entre eles o senador Randolph, né? O Renan Calheiros e aquele ex-governador palhaço lá da área do Amazonas, né? Esses 3 patetas instauraram uma CPI querendo encontrar, né, piolho em cabeça de ovo. Olha que loucura. Nem existe, né? Mas olha, eles queriam provar ou então tentar cavar ou arrumar provas contra o governo federal relacionada à pandemia, querendo colocar inclusive a culpa da pandemia no próprio presidente, querendo colocar a culpa de uma vacina que não foi comprada, que não chegou nem a ser licitada, dizendo que e ali teria um indício de corrupção e, portanto, deveria ser acionado o presidente e os seus ministros, os seus responsáveis. Ora essa. Não existe assunto concreto. Eles estavam querendo julgar para algo que poderia acontecer e que não aconteceu, nem começou a acontecer. Armaram essa lapuca que não deu certo, fizeram o circo, mas tinha um objetivo. O objetivo era simplesmente tampar o sol com a peneira. O governo federal enviou bilhões, como nunca foi enviado na história do Brasil ou do mundo, para os estados e municípios. E o que a maioria dos governadores e prefeitos fizeram? Pegou o dinheiro e simplesmente desviou esse dinheiro. Alguns desviou para o bolso, outros desviaram para o objetivo, o que foi o caso, inclusive, aqui da minha cidade de Sete Lagoas, onde o prefeito de Sete Lagoas, simplesmente, ao receber aquele valor, ele simplesmente colocou em ordem folha de pagamento, seja de funcionários, seja de fornecedores, aquilo que era do interesse dele, um dinheiro que era para ser aplicado exclusivamente para cuidar da saúde do povo. O que nós tivemos aqui em Sete Lagoas? Vou recordar com vocês, e aconteceu no resto do Brasil. Lojas fechadas, quebradas, tivemos pessoas morrendo por falta de equipamento, por falta de material em hospital, tivemos aí a falta de respiradores, tivemos compra, não no caso aqui de Sete Lagoas, nesse aspecto eu não sei afirmar para vocês, mas nós tivemos em várias partes do Brasil, inclusive por esse consórcio Nordeste, que está aí agora nas garras da Polícia Federal, tivemos compra de respiradores superfaturados e no caso do consórcio Nordeste, nem respirador foi comprado. Para onde foi o dinheiro? Para onde foi toda essa grana? Olha que loucura que está acontecendo. E aí as pessoas perguntam, como é que fica Marã? Como é que ficou Sete Lagoas? Sete Lagoas, nós tivemos alguns vereadores lutando aí para que a prefeitura tivesse a transparência, no portal da transparência, que é intransparente, de demonstrar onde foi aplicado o dinheiro. A coisa se enrolou, foi a plenário, a maioria dos vereadores de Sete Lagoas são aliados do prefeito e morreu a história. Não morreu a história, não. Se nós tivermos vereador de verdade aqui em Sete Lagoas, alô vereadores de Sete Lagoas, se tivermos vereador de verdade aqui em Sete Lagoas, nesse blá em rede social, olha aqui, vocês estão lembrados disso, estão lembrados daquilo? Não, meu amigo, faz uma coisa que eu teria feito. Vá à Polícia Federal, ao Ministério da Saúde e à Polícia Federal. Vão lá, grava lá em frente à Polícia Federal em Brasília e façam a denúncia, pelo amor de Deus, para que seja investigado aqui em Sete Lagoas aquilo que vocês não conseguiram como resposta e aquilo que vocês, de certa forma, parece que calaram. Eu vou só lembrar uma coisa. Se dentro de uma semana vocês não fizerem isso, quem vai fazer sou eu. Eu irei a Brasília,
eu irei solicitar ao Ministério da Saúde e à Polícia Federal que investigue Sete Lagoas. Se não tiver nada a esconder, senhor prefeito de Sete Lagoas, bacana, parabéns para o senhor. O senhor é um homem que começa a obra e não termina. O senhor é um homem que consegue ficar de bem com todo mundo, mas e a cidade? Como é que fica? Buraco, obra não terminada, essa baderna que nós temos aqui, colocando como candidatos toda a sua assessoria como se você tivesse algum prestígio, ou seus assessores, igual o ex-secretário de saúde, tivesse algum prestígio. Que serviço vocês prestaram para Sete Lagoas? Mas essa é a história. Então, retornando aí ao consórcio Nordeste, vai neguinho pra cadeia. É claro que depois que cair no STF, o Supremo Tribunal vai acabar soltando os bandidos, como soltaram tantos, como ladrão de 9 dedos. Mas fica aí o recado, não só para Sete Lagoas, como para o resto do Brasil, recordando que a Polícia Federal está agindo e vai chegar em vocês. E olha, vereadores, prefeitos, preste atenção, vocês vão pagar pelo erro que vocês cometeram, porque vidas foram ceifadas. E eu prefiro salvar uma vida do que pagar um funcionário. Se é para salvar uma vida ou pagar um funcionário, eu salvo uma vida. E o funcionário eu divido com ele, é o que o prefeito deveria ter feito, como o governador Zema fez. O prefeito deveria ter feito, escalona a folha de pagamento, pague como puder, mas salve vidas. Sabe por quê, gente? Porque lá no hospital pode estar uma mãe sua, um pai seu, um filho seu, um amigo teu, alguém ligado a você, que você tem um pouquinho de amor. Então, em vez de você ter um dinheirinho no bolso, o prefeito poderia ter cuidado da saúde das pessoas. Não cuidou. Não só em Sete Lagoas, como no resto do Brasil. Mas isso tem um preço. E a conta chega. E, portanto, vamos falar agora no assunto rapidinho sobre a guerra na Ucrânia. Eu tenho visto alguns vídeos aí interessantes. Eu quero lembrar para vocês aí de algumas historinhas infantis. Vocês devem ter assistido aí a Disney, muitas histórias de contos de fadas, né? E tem aquelas fadinhas, vocês já viram aquelas fadinhas? Elas voam, jogam um pozinho, é um pozinho mágico. Pois é. O Zelensky, presidente lá da Ucrânia, o comandante lá geral da Ucrânia, esse que peitou a Rússia, esse que quis que a OTAN, fazer parte da OTAN para peitar a Rússia, acabou levando essa porrada, ele encontrou uma fada madrinha. Se vocês conferirem alguns vídeos que está correndo pela rede aí, o Zelensky encontrou uma fada madrinha, é isso mesmo. Essa fada madrinha sempre dá a ele um pozinho mágico, joga um pozinho mágico. E ele fica coçando o nariz o tempo todo, fica naquela coceira, aquela coceira louca no nariz. É por causa do pozinho da fadinha, pozinho mágico. Pois é. Nós temos aqui em Minas, temos aqui em Minas também um ex-governador que adora esse pozinho mágico. E o Zelensky, um homem que deveria ter a responsabilidade de terminar com essa guerra, esquecer essas mortes, né, que não tem volta, esquecer o que está acontecendo com o mundo inteiro e fazer um tratado bacana com a Rússia, não quis peitar. Pediu o povo para se armar, impediu que cidadãos de 18 a 60 anos, homens, deixassem a Ucrânia, ficassem para lutar, e ele mesmo fica escondido lá no escritóriozinho dele com o pozinho da fadinha. Pois é. Esse é o retrato do mundo. E finalmente, para terminar, eu quero falar com vocês agora de domingo, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Dia 1º de maio vai dar no domingo e é um grande dia, pessoal. Em todo o Brasil, né? Se você não puder ir para as capitais, fique na sua cidade, mesmo que você faça uma manifestação isolada, consiga a bandeira do Brasil, pinte um cartaz, faça qualquer coisa, mas vá para a rua. Vá para a rua e lute pelo nosso país. Esse é um país maravilhoso. É um país que está se tornando o maior celeiro para o mundo de alimentos. É um país que o PIB está crescendo a cada dia que passa. É um país que com toda certeza está sendo resgatado. Então vai para a rua. E a pauta é uma só. Nós queremos impeachment de ministros que não respeitem a Constituição. Principalmente o senhor Alexandre de Moraes e agora o Barroso, que quis peitar as Forças Armadas. Peitou, levou. E é o que estão querendo. Eles estão querendo que o presidente tome uma posição para que as Forças Armadas definitivamente tomem conta do poder, para eles gritarem, tá vendo? É um golpe. Então, como eles sabem que a eleição de outubro o presidente está reeleito, o que eles fazem? Eles fazem simplesmente forçar a barra, esticando a corda, que aliás nem estica mais, já arrebentou há muito tempo, para que o presidente tome essa posição. Então nós queremos que o Congresso Nacional, Arthur Lira,
né? E lá também no Senado, através do Rodrigo Pacheco, o traidor de Minas, tomem atitudes. Eles começaram a tomar, dizendo que é prerrogativa deles, mas prerrogativa para poder caçar um deputado. É o que sabem falar. Prerrogativa do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, é fazer o impeachment. Prerrogativa da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, é simplesmente defender a nossa Carta Magna, fazer leis para que os ministros possam respeitar. O Brasil está correndo um perigo gravíssimo, porque nós estamos na ditadura da toga. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: dia 1º, vamos todos para as ruas. Cada um tem aí nas suas capitais os movimentos que estão fazendo. Em Sete Lagoas, nós temos um movimento em Sete Lagoas, Movimento Conservador Liberal de Sete Lagoas, que é o nosso, que nós temos aqui, estará na rua. Também os movimentos, Sete Lagoas, né, apoia Bolsonaro, estará nas ruas. Ou seja, vamos para as ruas. Vamos defender não o presidente em si, mas o Brasil, a nossa Carta Magna, a nossa Carta Maior. Eu sou Marcelo Maran. Fiquem com Deus, que graças a Ele a vida continua. E vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.